CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa tarde a todos. A Selma, que faria a abertura agora na Ilha de Paquetá, eles estão sem luz, tá? Então eu vou aproveitar subir também a nossa palestrante já para ficar aqui em cima, e eu vou ler a página, só me programar aqui, que agora eu tenho que fazer uma porção de coisa ao mesmo tempo. Vou ler a página não. A Nízia vai tocar uma música primeiro, né, Nízia? Nízia, tá me ouvindo? Boa tarde a todos. Estou. Evangelho de Luz.
Obrigado, Nízia. Nada. Vou seguir aqui a programação. Ismael, não é só você que está sem luz, não. A ilha de Paquetá toda está sem luz, tá? Não se preocupe, fica tranquilo. O pessoal assiste depois. Deixa eu seguir a programação que a Selma nos passou e agora colocar a página. Bom, vamos lá. Do livro Minuto com Chico Xavier, autor José Carlos de Luca. Feche a porta do mal. Diante de quaisquer transes da vida, tudo venceremos se nos dispusermos a esquecer o mal, crer no bem e servir com amor. Dr. Bezerra de Menezes. O mal não vem de Deus. Por isso, Deus não pune nem castiga. Deus nos ama. O mal vem do homem, que não respeita as leis divinas. O mal que entrou em nossa vida encontrou a porta aberta de nosso descompromisso com o Evangelho. Muitas vezes somos mais obedientes às leis de trânsito do que às leis de Deus. Quando compramos um eletrodoméstico, devemos seguir as instruções do fabricante para o bom uso do aparelho. Da mesma forma, precisamos seguir as instruções do nosso Criador para alcançarmos a felicidade que tanto almejamos. Bezerra de Menezes traça um excelente roteiro para a libertação dos problemas que criamos para nós próprios. Esquecer o mal significa fazer uma faxina nas lembranças amargas de toda a negatividade que permitimos entrar em nossas vidas. Varrer mágoas, culpas, melindres e traumas para bem longe de nosso caminho. Além de esquecer o mal, precisamos crer no bem, crer na sua vitória, crer na sua cura, na saúde, na prosperidade, na harmonia familiar, acreditar na felicidade. E toda essa crença positiva se conquista quando nos dispusemos a servir com amor. Ser um servidor no lar, no trabalho, na comunidade. Quando servimos amorosamente, nossas gestões ficam impregnadas de uma energia, tal qual não há portas que não se abram para o nosso progresso material e espiritual. Sigamos a orientação espiritual e mudemos logo de posição na vida. Deixemos a posição de agentes da sombra, da negatividade, da maldade. Vamos nos comprometer com o bem e veremos que o bem fará muito bem a nós próprios. Ok. Vamos fechar nossos olhos para facilitar nossa concentração. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, e em seu nome pedir que nesse momento, Senhor, nós possamos desenvolver esse trabalho de amor, de carinho, levar aos 4 cantos do mundo, se for necessário, essa palavra que a doutrina espírita nos traz. Esse consolador prometido por Jesus, que nos faz entender melhor a palavra de Jesus, que nos faz ter um norte em nossas vidas, que nós possamos seguir essas orientações. Que a nossa companheira hoje, da casa dela, possa desenvolver o tema que ela estudou e com certeza estudou muito, que a tecnologia permita que nós possamos ter um trabalho satisfatório, já que a ilha de Paquetá encontra-se sem luz nesse momento, mas que mais à frente eles vão ver essa gravação que ficará no YouTube. Que os espíritos benfeitores, que o plano espiritual, que o mentor da casa espírita da ilha de Paquetá,
que o mentor espiritual da nossa palestrante, que todo o plano espiritual possa nos orientar, nos conduzir nesse trabalho que nós fazemos com tanto amor e carinho. Fique, Senhor Jesus, conosco, agora e sempre, graças a Deus. Deixa eu abrir aqui o som da Dulce, seja bem-vinda, tá? Fique à vontade, a casa é sua. Luiz, eu não falei contigo, eu já vou descer a Nise. Luiz, um beijo também no teu coração. Fique à vontade. Vou descer aqui Então, boa noite, irmãos queridos da Ilha de Paquetá, dessa casa espírita que amorosamente nos convidou para esse estudo. Nossa gratidão eterna a Jesus, nosso mestre, pela oportunidade do serviço no bem. E nós escolhemos esse tema, pensamento, espelho da alma, em função desse período que nós estamos passando, não é? Que está se prolongando mais tempo do que muitas pessoas, todos nós, havíamos previsto. Ninguém poderia imaginar que demoraria tanto tempo essa quarentena, essa mudança dos nossos hábitos e atitudes. E o que nós temos percebido é que com essa demora, muitas pessoas estão entrando em desânimo, estão entrando numa vibração menos boa. Então, nós escolhemos esse tema para refletirmos juntos, irmos pensando sobre o que os benfeitores têm falado a esse respeito, mas, sobretudo, nós entendermos como o nosso pensamento se projeta e que efeitos ele traz para as nossas vidas. Então, vamos começar lembrando da benfeitora Joana de Ângeles, no livro Filho de Deus. E ela coloca uma coisa para nós pensarmos com muito carinho. Ela diz assim, que os nossos pensamentos são como sementes que nós vamos depositando no solo da vida e que essas sementes produzirão de acordo com a qualidade que lhes seja característica. Então, é um trecho muito pequeno, mas dá para a gente pensar muito. Por quê? Se os nossos pensamentos são de revolta, são de raiva, ou até de vingança, nós não podemos esperar que no nosso sentimento brote perdão, amor, paz, porque é uma contradição. O pensamento é o grande condutor das nossas vidas. Então, a Joana, quando fala isso, ela fala para que nós tenhamos consciência do que esses nossos pensamentos no dia a dia, no nosso dia a dia, podem causar. E depois nós não podemos reclamar do que aconteça com relação aos frutos que nós estamos plantando. Então, nós vamos basear o nosso estudo em diversos autores, mas focando muito em André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que nós vamos falar de uma maneira bem simples, para que nós percebamos a nossa responsabilidade sobre o pensamento. Então, André Luiz diz que todos os seres vivos, todos, sejam animais, sejam plantas, todos os seres vivos são revestidos de um halo energético. Então, vamos gravar isso. Todos os seres da criação, tudo que Deus criou, todos os seres são revestidos de um halo energético. E esse halo energético vai corresponder à natureza desse ser. Lógico que o halo energético de um vegetal não pode ser igual ao halo energético de uma ave, ou de um peixe, ou de um mamífero, e muito menos do homem. Cada um está revestido do seu halo energético que vai corresponder à sua natureza. Sendo que no homem, esse halo energético, explica André Luiz, é profundamente modificado e enriquecido em função do pensamento contínuo.
Porque se nós lembrarmos da base da doutrina espírita, em todos os seres da criação, o pensamento contínuo só existe quando nós atingimos o estágio hominal. E André Luiz, lá no Evolução em Dois Mundos, faz uma revelação muito interessante. Ele diz que o princípio inteligente, do seu começo até ele atingir o pensamento contínuo, se individualizar, demora 1.500.000.000 de anos. Então, a princípio, são dados impressionantes, porque olha como o princípio inteligente caminha até ele conquistar a racionalidade, o entendimento da sua individualidade e ter o pensamento contínuo. Então, aqui no ser humano, esse halo energético é muito modificado. Então, vamos lembrar de uma coisa que nós chamamos, alguns falam duplo etérico, duplo etéreo, outros falam corpo vital, como o próprio André Luiz se refere algumas vezes, mas todos entendemos o que é isso. Esse corpo energético composto de fluido vital que reveste o ser humano, reveste o corpo do espírito para o espírito poder reencarnar. Então, vamos lembrar disso. O que é o duplo etérico? Esse corpo vital. Ele é uma duplicata, energética, mais ou menos radiante da criatura. Isso significa que varia de uma criatura para outra, não é igual, nem todos têm a mesma característica nesse halo energético. Ela vai variar de acordo com o pensamento contínuo que nós emitimos. Vamos lembrar que o pensamento é produto do espírito, né? Então, lembrando, o que propicia essa maior ou menor radiância, digamos assim, buscando uma palavra, radiância para o duplo etérico, que vai mudar essa radiância. Vamos lembrar, o duplo etérico, essa é uma túnica energética, né? É como se nós vestíssemos uma túnica de energia energética, fluido vital. E nas reentrâncias do duplo etérico, vamos imaginar toda essa composição energética em todos os seus detalhes. Então, nestas reentrâncias desse duplo etéreo, dessa túnica magnética, circula o pensamento. Olha que interessante que André Luiz coloca para a gente. O nosso pensamento no homem, porque o homem tem o pensamento contínuo. A criação do princípio inteligente, conforme vai se desenvolvendo, vai adquirindo pensamento rudimentar até chegar a flashes de pensamento, mas o pensamento contínuo, razão, racionalidade, só o homem possui, né? Então, vamos pensar que, se André Luiz falou que nossos pensamentos se projetam e se registram no duplo etérico, nós pescamos com analogia que nossa túnica energética, que ele diz, tem cor, porque tem, né? A túnica energética, ela exibe as imagens do pensamento, e ela tem cor e ela tem forma, né? Então, é uma energia. Então, vamos pensar. O pensamento exibe essas imagens que se registram na nossa túnica energética, nesse halo energético. Cada coisa que a gente pensa a cada momento, e nós somos incapazes de catalogar o nosso pensamento, porque nós pensamos com muita agilidade. São muitos milhares de pensamentos por dia. Nós não temos como catalogá-los. Mas se nós pudéssemos catalogá-los, veríamos com poucos pensamentos de alta qualidade nós temos. Então, isso é para a gente ir pensando, né? Para a gente ir
montando as nossas ideias a esse respeito para nós entendermos essa responsabilidade grande do que nós fazemos conosco mesmo. Então, esses pensamentos que emitem imagens, que emitem cores, eles emitem, portanto, vibrações, porque o pensamento se propaga em ondas, mas ele emite uma vibração mais elevada, menos elevada. Portanto, André Luiz diz que elas podem ser enobrecidas ou deprimentes. E nós, nesse mundo de provas e expiações, nós que ainda somos aprendizes do bem, que ainda não temos a espontaneidade do amor, como diz Emmanuel, ainda carecemos muito da disciplina, a disciplina antecede a espontaneidade do amor. Emmanuel nos explica esse benfeitor com muita clareza, isso é muito útil para todos nós. Então, nós temos mais pensamentos deprimentes do que enobrecedores. Tem um livro de Ernesto Bozano, que é muito interessante, chamado Pensamento e Vontade, de Ernesto Bozano. É um livro pequeno, foram pesquisas feitas, e lá no livro Pensamento e Vontade, Ernesto Bozano fala da escotografia. É um nome estranho, né? Mas é uma fotografia que formam chapas, que fotografa não a figura do pensamento como nós espelhamos no nosso halo energético, mas a forma pensamento. De maneira que ele mostra pensamentos de raiva que saem como raios. A escotografia mostra os raios, né, que nós emitimos quando temos raiva, pensamentos em formas circulares, pensamentos tumultuados, enfim, vários tipos de pensamento que a escotografia fotografou. Então, se um aparelho que é muito simples, consegue fotografar o pensamento, imaginem, vamos pensar nessa túnica energética nossa, vamos mentalizar a nossa túnica energética, os nossos pensamentos normais durante um dia, e o que nós estamos colocando de fotografia nela. Porque, no caso desse nosso campo, dessa nosso energético, a fotografia, nós imprimimos as cenas, nós imprimimos as imagens. Então, essas irradiações sempre vão revelar o que nós somos no nosso mundo íntimo, o que nós realmente desejamos, o que nós realmente somos ainda no nosso mundo íntimo. Elas revelam para quem? É uma exteriorização espontânea, segundo ele fala, nós não controlamos isso. Pensou, imprimiu, fotografou. Quanto mais esse pensamento for fixo, quanto mais nós nos fixarmos nas ideias, mais tempo aquilo fica registrado nesse nosso halo energético, nessa nossa túnica energética. Nós não controlamos isso. Então, o que os espíritos veem? Vamos lembrar uma coisa. Vamos pensar no rádio. Todo mundo conhece o rádio, né? Então, quando nós lembramos do rádio, nós lembramos de ondas, né? Ondas. Nós podemos sintonizar AM, FM, cada canal tem uma onda. Nós sintonizamos na rádio que nós queremos, que o nosso desejo leva a sintonizar. Ok. Quando nós emitimos ondas mentais, e aí vem toda essa explicação, que projetam, atuam sobre todos os que com elas se afinizem, porque as ondas mentais, assim como o rádio, por isso nós lembramos do rádio, nós conectamos, sintonizamos o rádio, é como se nós estivéssemos buscando aquelas ondas para entrar naquela sintonia, o rádio, a música que a gente quer escutar, ou a notícia, o que seja. Quando nós emitimos ondas mentais, estas ondas mentais, assim como o rádio, elas vão lá na frente atingir sobre todos aqueles que se afinizem com ela. Então, a onda, ela sai assim. E todos aqueles que estiverem naquele padrão vibratório vão sintonizar com aquela onda. A pergunta que nós temos que nos fazer, cada um de nós, para nós mesmos, qual é a nossa estação mental preferida?
O que no nosso dia a dia tem sido a nossa escolha preferida nessa estação mental? Quantas vezes durante o dia será que nós, que vivemos nesse mundo de provas e expiações, conseguimos sintonizar a rádio de Deus? A verdadeira rádio de Deus, que nos eleva, que nos traz paz, conforto, confiança, que faz com que nos sintamos integrados como seres que somos na criação. Quantas vezes será que nós temos no dia sintonizado a rádio de Deus? Vamos pensar se nós não estamos restringindo essa sintonia ao momento da prece, ao evangelho do lar, ao momento em que estamos nos dedicando a um trabalho, no bem, na casa espírita. Vamos pensar isso. Por quê? Quanto mais nós nos afastamos da sintonia divina, mais nós sofremos. Emmanuel, lá naquele livro Encontro Marcado, capítulo 5, ele fala com as palavras lindas dele, mas ele fala que nós estamos mergulhados no pensamento de Deus como os peixes no oceano. Isso é uma das coisas mais incríveis para mim. Porque Deus tudo criou. E o pensamento divino a tudo sustenta. E nós que somos seres inteligentes da criação, somos filhos desse Pai amoroso. Como diz Jesus, somos semelhantes ao Pai, mas ainda projetos, né? Ainda não acontecemos como filhos de Deus realmente, ainda não acontecemos como espíritos luminosos, mas vamos chegar lá. Nós estamos mergulhados nesse halo divino, nesse pensamento divino. Mas quantas vezes nós nos sentimos integrantes de Deus, criaturas de Deus, filhos de Deus? Quantas vezes nós nos sentimos assim? Então, nós normalmente sofremos. Por que normalmente sofremos? Porque normalmente nós nos afastamos desse Pai amoroso através dos nossos pensamentos, das más escolhas dos nossos pensamentos. E aí é que vem um grande alerta para a gente, que chega a dar assim nossa, o que eu faço? Ao mesmo tempo em que nós emitimos, e quem está sintonizado, encarnado ou desencarnado, conecta, ao mesmo tempo, nós recolhemos as vibrações que encarnados ou desencarnados nessa faixa, nessa sintonia, emitem. Então, se nós emitimos pensamentos elevados, lá para sintonizar a rádio de Deus, nós vamos colher inspiração, nós vamos colher todas essas bênçãos que vêm do Pai. Mas se nós emitimos pensamentos tumultuados, que é comum no nosso mundo de provas e expiações, pensamentos de raiva, pensamentos desequilibrados, nós, da mesma forma que nós emitimos, nós vamos colher os pensamentos deles, abrindo a nossa guarda, no caso dos pensamentos infelizes, nos fortalecendo, no caso dos pensamentos elevados, porque é uma via de mão dupla. Nunca, nunca é uma via de mão única, jamais. É sempre uma via de mão dupla, né? Então, os espíritos superiores não precisam conversar com a gente para nos conhecer. Nós precisamos conhecer, ter contato com alguém, até a gente entender aquela pessoa, vai tempo, porque nós vamos trocar ideias, vamos ter o convívio diário, ou não, mas quanto maior convívio, mais a gente vai entender aquela pessoa, compreender, conhecê-la, e ela, a gente. Os espíritos superiores não precisam disso, porque basta que eles olhem para a nossa túnica energética, basta que eles percebam esse nosso halo energético, é só eles olharem, fixarem os olhos, e eles vão ver toda a quantidade de pensamentos que nós temos estampada na nossa túnica energética. Não é interessante? Tudo que nós pensamos se espelha nessa túnica. Tudo. Nós espelhamos
as cenas que criamos. E aí a gente tem que pensar, né? Porque a gente espelha tanto esses pensamentos de caridade, de amor, de bondade, de querer melhorar, de progredir, quanto nós espelhamos os pensamentos menos bons, mais desequilibrados. Então, nós temos que pensar nisso, né? Por esse halo energético, nós também somos reconhecidos por aqueles que nos são afins, não só pelos espíritos superiores, mas também por aqueles todos que se afinizam conosco, como também somos temidos e que até nos hostilizam aqueles que estão em vibração inferior à nossa. Então, quando eles percebem, eles podem se aproximar. Quando eles percebem que a nossa vibração está superior a deles, eles nos hostilizam. Mas também acontece uma coisa, eles nos temem, porque nesse caso, eles estão caminhando numa posição inferior à nossa. Então, isso é que nós temos que ter em conta quando nós pensamos na nossa caminhada. Para onde vamos sintonizar, com quem vamos sintonizar. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar no nosso planeta. Todos nós temos essa túnica, né, que é chamada duplo etéreo. E ela emite uma vibração que é chamada campo. É o campo energético, né? Ok. Todos nós falamos de psicosfera da Terra. Todos nós entendemos isso. Mas, no final das contas, o que é essa psicosfera da Terra? O que ela é? A psicosfera da Terra reflete a qualidade dos pensamentos, a qualidade mental dos habitantes da Terra. A qualidade dos pensamentos que se reúnem em torno do planeta, energeticamente, de todos os habitantes da Terra, encarnados e desencarnados. Aí a gente pensa assim, poxa, mas a Terra ainda é mundo de provas e expiações. O primeiro mundo que é inferior ao nosso é o primitivo, vem provas e expiações, nós ainda não chegamos no meio, que é o de regeneração, para depois ir para o mundo feliz, para depois ir para o mundo celestial, o divino, que aí sim é a morada dos espíritos puros, né? Que não é um mundo físico. Nós não estamos nem no meio, nós ainda estamos aqui. Então, qual é a qualidade da psicosfera da Terra? Complexa, né? É uma qualidade abaixo do que nós gostaríamos, com certeza. E lá no Livro dos Espíritos está que é da psicosfera da Terra que o homem recolhe material para formar o perispírito que ele terá para habitar no planeta. É da psicosfera da Terra, porque nós somos da Terra. Então, olha a qualidade que nós recolhemos. Se nós não imprimirmos algo de bom dentro daquilo que nós possamos extrair, porque, claro, a psicosfera tem fluidos melhores, superiores, medianos e inferiores. Está tudo ali. Em maior quantidade, fluidos de ordem ainda deletéria. Mas nós vamos absorver dessa psicosfera para formar nosso perispírito de acordo com a nossa possibilidade de absorção. Se a gente não muda a qualidade do pensamento, a gente não consegue sequer sair da Terra. Por quê? Porque os outros mundos mais evoluídos que a Terra, eles têm uma qualidade de psicosfera melhor. Tudo isso nós estamos falando para nós pensarmos, para nós irmos nos conscientizando da importância enorme, enorme, de nós cuidarmos da nossa qualidade mental, de nós prestarmos mais atenção naquilo que nós pensamos no nosso dia a dia, para nós darmos mais valor a pensamentos que nos elevem, pensamentos que projetem situações para nós mesmos que sejam favoráveis à nossa ambiência, ao nosso equilíbrio. Então, tem um livro chamado O Canto da Vida. É de Mileco. Mileco desencarnou, mas ele era palestrante, tocava violão, criava algumas músicas, era compositor, e tem umas músicas lindas. E Mileco era psicógrafo. Então, o espírito Delfos,
através de Mileco, deu uma mensagem que é absolutamente instrutiva e impressionante. Esse livro é muito fininho, lá no final do livro, mais no fim do livro, tem uma das mensagens se chama Uma Experiência Inesquecível. E aí Delfos conta que o espírito Hilarião, num certo momento, o espírito Hilarião, que é um espírito de muita luz, de escola, de grande envergadura moral, de grandes conquistas morais, o espírito Hilarião convida Delfos para fazer uma viagem. E Delfos não podia imaginar o que seria essa viagem. Então ele diz, Hilarião diz para Delfos, Delfos, essa experiência que você vai vivenciar vai ficar gravada na sua memória eterna. Eterna. Na sua memória eterna. Então, o que faz Hilarião? Hilarião leva Delfos para a área ali onde viveu Jesus, ali onde hoje é Israel, né? Palestina, naquela época, muito ainda tumultuada, com os romanos ainda dominando, até hoje tumultuada, mas ele leva Delfos para aquela área e do ambiente, da psicosfera do ambiente, utilizando a sua mente, porque muito provavelmente vivenciou aquela época, mas acionando a sua memória espiritual, Hilarião colhe da psicosfera o momento que antecede e o momento da crucificação de Jesus. E Delfos é levado, então. E ele se vê ali. Naquele momento em que ele se vê ali, ele vê Jesus passando. São os registros mentais que estão na psicosfera. Toda a história está registrada na psicosfera da Terra. Toda a história. Como a nossa história está registrada na nossa psicosfera, no nosso perispírito. E não se perde, né? Então, ele coloca que ele vê Jesus passando, ele vê Jesus sangrando, ele vê Jesus todo suado, carregando o peso da cruz. Detalha várias situações. E ele vai lá, vamos agora para o momento da crucificação. O momento em que Jesus é crucificado. Aquela multidão ao pé de Jesus. E o que ele descreve é algo muito impressionante. Para nós não esquecermos jamais, assim como Delfos, para a gente também é uma experiência inesquecível. O que ele coloca? Ele diz que o que mais impressiona ele está coração doído ali vendo Jesus. Imaginem nós sermos levados a esse momento e vermos o momento da crucificação de Jesus. Mas ele diz que mais do que isso, o que impressiona ele é que das trevas, das entranhas da terra, surgiam seres tão monstruosos, tão agressivos, tão horripilantes, que ele não consegue descrever. Ele não consegue descrever. Tá o horror que aqueles seres transmitiam. E que eles emitiam, pelo pensamento deles, uma energia viscosa, negra, a mais pesada que ele possa descrever, que ia como um jato para Jesus. Imaginem todos esses seres saindo da Terra, do planeta, não só dali daquela área, e mandando toda essa carga de raiva, de ódio para Jesus, porque Jesus veio para corrigir o comportamento do homem, para erguer, construir o reino de Deus no coração do homem.
totalmente oposto ao desejo deles, do ódio, do mal, do negativo, do deprimente, Jesus vem trazer a paz, o amor, a mensagem, a boa nova. Então imaginem, tudo que eles emitiram para Jesus, mas o que Delfos descreve, quando a gente lê, é de chorar. Ele diz que Jesus, além de toda aquela situação, estar ali sendo crucificado, recebe toda aquela carga energética que vai para cima dele. Só um espírito puro, puro, poderia e conseguiria fazer isso. Mas Jesus recebe toda aquela carga energética que vai com uma força inenarrável, que Delfos não tem muitas palavras para descrever tal cena grotesca. E o pensamento de Jesus capta para ele toda aquela energia viscosa, enegrecida, e ele transmuta com a força do seu espírito puro, com a luz que Jesus emite. Ele transmuta toda aquela energia em luz. É inimaginável para a gente. Só Jesus captar tal densidade negativa do planeta, vinda do planeta, dos 4 cantos do planeta, saída das trevas. Captar, transmutar. E ele diz que Jesus devolvia para a Terra numa explosão de luz. Gente, é um negócio, é de uma grandeza isso. É de um amor, não tem, eu também não tenho palavras, né? Tal o amor de Jesus pela humanidade para segurar isso, porque agradável não é. E transmutar e explodir em luz, devolvendo para todos aqueles seres que obviamente se horrorizavam com aquilo, e devolvendo para toda a humanidade ali presente, e para todos os encarnados e desencarnados do planeta, a luz do seu coração. E Delfos diz que até hoje, a luz de Jesus, por isso a importância de Jesus ter vindo para a Terra. Foram várias situações, nos ensinar, vivenciar, porque Jesus foi mestre por excelência, ele não apenas falou, ele vivenciou cada situação que ele falou, ele exemplificou, e Jesus que veio para nos aliviar dessa situação trevosa em que o planeta se encontra. E isso nós não sabíamos. E isso nós não pensamos. Porque quando nós pensamos em Jesus, nós pensamos em Jesus ali, com os apóstolos, com os romanos, né, com os melhores, os mais ou menos, os piores, mas nós normalmente pensamos em Jesus convivendo com os seres encarnados. Só que, em todo o tempo em que ele esteve na Terra, e Jesus, com a mediunidade absoluta, o único médium de Deus na Terra, né, que entende o Pai, eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu e o Pai somos um, tal a conexão de pensamento dele com o Pai. Em todo o tempo que Jesus esteve na Terra, ele via toda a espiritualidade em torno. Todos esses seres que queriam agredir a humanidade, prender a humanidade nas jaulas da inferioridade. Mas Jesus veio nos libertar. Então, nós imaginamos como Jesus lutou no bem, naturalmente, o tempo todo da sua passagem na Terra. Então, Delfos diz que até hoje, essa luz se espelha na psicosfera do planeta. Então, fico eu pensando, quiçá não fosse essa vinda de Jesus que teria vindo, porque senão nós, muito provavelmente, teríamos implodido com o planeta. Imagina se as nossas tendências hoje ainda não são
tão brilhantes quanto gostaríamos, imagina aquela época. Então, nós teríamos acabado com o planeta. Então, nós não temos ideia, realmente, da missão de Jesus. Nós não temos, né? A grandeza da missão de Jesus, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus trouxe para todos nós, todo o aprendizado, toda essa bagagem que ficou na Terra. Agora, sabe o que é lindo que ele diz, gente? Sabe o que é bacana que ele diz? Cada vez que um de nós, qualquer um de nós, pratica o bem, cada vez que nós praticamos o bem pelo pensamento, que é o primeiro, pela palavra, pelo sentimento, pela ação, mas tudo começa no pensamento, né? Mas cada vez que um gesto de amor sai da gente, pela prece, para irradiar para alguém, para fazer alguma coisa boa, a nossa vibração, esse nosso amor, essa nossa energia que nós emitimos e que sai primeiro, antes de ser ação, ela é pensamento. Que nós emitimos se une a essa grande massa vibratória de Jesus. E nós colaboramos com o sustento do planeta. Não é lindo? Não dá vontade assim de chorar? O olho não enche d'água. É impressionante, né? Mas vamos voltar aqui e falar da nossa ambiência pessoal, já que a gente acabou de falar da de Jesus, que não é inalcançável. Um dia nós vamos chegar lá, né? A nossa ambiência pessoal é de cada um. Todos nós temos conquistas e deméritos, todos nós temos. Que tenhamos, comecemos pelo menos, ou que já estejamos praticando mais conquistas que deméritos, porque nas nossas encarnações, no nosso passado, nós sabemos bem, né, nossos compromissos, tanto que hoje a gente ainda está aqui nesse mundo de provas e expiações, não foi para Sírios, a gente não foi, né, a gente continua aqui, né? Então, nós espelhamos, e esse campo magnético, então nós temos essa túnica energética, e esse campo magnético varia ao infinito. E dizem que o campo magnético de chicos que conviveram com ele e que tinham vidência era o maior campo que já se viu na Terra. Era inimaginável. Agora, né, porque ninguém viu, quem está aqui, os médiuns daqui, não viram a época de Francisco de Assis, não viram, mas que agora. Era o maior campo de qualquer encarnado na Terra, o de Francisco Cândido Xavier, que era enorme, o campo energético dele. Então, a gente imagina a ambiência do Chico, né? A ambiência daquele homem, daquele ser tão querido, tão caridoso, tão amoroso, que é o Chico, né? Então, essa é a importância de nós buscarmos elevar o nosso pensamento, né? E como é que a gente busca? Não é buscando ambientes perturbados, é buscando ambientes elevados, como o da casa espírita, como um ambiente, tentando levar para um ambiente familiar, a conciliação, a fraternidade, não é? A casa espírita está fechada, vamos nos conectar pela internet. Grande maioria das casas espíritas, quase todas, estão com uma vida online. Então, nós podemos ir na nossa casa espírita e ver lá o que tem à disposição, e nas outras, casas irmãs, que professam essa doutrina de luz libertadora, que tirou o véu da ignorância de cima de nós. Então, vamos buscar a prece, leitura boa. Que linda essa página que o Ricardo leu, que bênção, que música linda, que coisa linda, tudo lindo. E nós temos que aproveitar isso, que consola, que acalma, que nos inspira. A boa música, é buscar a boa música e não aquela que nos desequilibra. A boa leitura. E mesmo nós temos que tomar muito cuidado antes de deitar com o que nós assistimos. Na televisão, que livro nós estamos lendo. Vamos buscar não desequilibrar o nosso padrão vibratório, vamos buscar melhorar a nossa ambiência, porque nós somos ainda aprendizes na Terra, né? E oscilamos muito. Eu penso assim naquele gráfico de exames, os mais variados, que são muitos exames hoje, muito sofisticados, né?
mas nós pensamos nesses exames e vemos a oscilação, eu fico pensando assim, caramba, isso somos nós, né? Isso é o nosso pensamento. Então, a gente tem que procurar manter esse pensamento mais elevado, esse pensamento mais livre possível de tudo que possa nos prejudicar. Mas o que é fundamental nessa história toda? O que é fundamental para a gente? Então, como a gente falou, a boa música, a boa leitura, a boa conversa, tudo que é bom, a gente sabe o que é bom. E evitar tudo aquilo, a meditação é fantástico. Evitar tudo aquilo que nos desequilibre. Porque, sabe uma coisa interessante? Nós temos que buscar tudo que nos ajude a elevar o pensamento, a acalmar a mente. O que nós fazemos normalmente? Nós não somos maus, né? Em geral, na Terra, hoje aqui, nós somos medianos, buscando, somos aprendizes da elevação, mas nós somos medianos ainda. Vamos perceber quantas vezes nós estamos bem, lembramos de alguma coisa e começamos a duelar mentalmente com a pessoa. Mas se ele falar isso, eu vou responder isso. Não, mas se acontecer assim, eu vou agir assim. Se for isso, eu sei que eu tenho que fazer isso. E a gente já começa a duelar. Caramba, nem aconteceu. E aí, sabe o que acontece? A pessoa acaba viciando a sua mente, porque é um vício. Acaba viciando o pensamento nas brigas, nas intrigas. Então, a espiritualidade, que é muito amorosa, nos ensina, e já tem várias psicografias sobre isso, quando a gente começa a pensar alguma coisa ruim, porque a gente pensa, espana, né? Então, para quem é antigo, da minha época, pensar num quadro negro, que havia um apagador, porque as aulas eram dadas com giz. A professora dava aula com giz. E aí tinha um apagador que apagava, né? Então, o que eles nos ensinam? Nós estamos mentalizando aquilo, a gente fixar o pensamento em algo, um espanador, um apagador, um paninho com álcool 70, qualquer coisa, que vai apagando aquele pensamento mentalmente. Aquela cena que construímos, nós vamos desconstruir. Então, nós vamos apagando aquele pensamento. No que nós fazemos isso, nós apagamos o pensamento da nossa túnica, do nosso halo energético, da nossa túnica energética. E o que nós vamos fazer? Que já sabemos isso como espíritas, temos perfeito entendimento disso, substituir aquele pensamento por alguma coisa que a gente goste muito. A praia, a montanha, Paquetá é tão lindo, né? Ver ali as praias, visualizar o mar, pensar nas flores, pensar no que nos faça bem, pensar num abraço, numa criança, num sorriso, o que nos leve a mudar a vibração do pensamento. Então, uma coisa importante, começou a sair da sintonia, puxa, porque o pensamento é que nem pipa, ele voa. Puxa essa pipa, né? E entra na sintonia da Rádio de Deus. Muda a sintonia. E se a gente começa a pensar assim, eu tenho que mudar meu ambiente mental. Eu preciso mudar meu ambiente mental. E pede socorro ao nosso espírito protetor, porque ele nunca nos falha, nunca jamais. Pedir com o coração, a gente sente aquela presença, uns sentem mais, outros menos. A gente sente aquela presença dele e ele vem ao nosso encontro para nos ajudar e para nos inspirar. E ali nós vamos, então, colher aqueles pensamentos benéficos dele, que vai ajudar muito a nós sairmos dessa situação. Então, queridos irmãos, chegando já ao fim do nosso estudo, o que nós esperamos é ter levado aos irmãos queridos um estímulo para pensar, para passar a, pelo menos, tentar catalogar mentalmente os pensamentos, como Santo Agostinho fazia no final do dia, verificava tudo que tinha feito e o que não tinha agradado a ele, e a gente começar a lembrar que a prece é coisa muito séria. E pensar também em meditar.
Meditar não é ficar aquela coisa, não é isso. Não é isso. É relaxar. Tem várias meditações do Divaldo Franco, por Joana de Ângeles, tem do Altivo Pampiro, meditação de Baltazar, que é linda. Então, é nós, naquele momento, nos desligarmos do mundo externo, nos ligarmos nas vibrações do bem, do amor, sentirmos mesmo que estamos mergulhados no pensamento de Deus como os peixes no oceano e elevarmos o nosso pensamento para nós realmente conseguirmos entrar num outro estágio mental. Então, se nós fizermos isso diariamente, essa meditação, que é uma meditação plenamente possível, e cada um faz de acordo com a sua característica, com a sua vontade, com uma música de fundo, calma, que inspire, uma música tocada, que toque o nosso coração, que nos faça acalmar a mente. Nós vamos estar promovendo um momento de conexão com a Rádio de Deus. Então, vamos deixar um exercício para todos, já nos despedindo. Vamos deixar um exercício que parece fácil. Mas lá na casa em que nós trabalhamos, todas as turmas que damos aula, passamos esse exercício. Na semana seguinte, perguntamos qual foi o resultado e as pessoas dizem, Dulce, que dificuldade! Parecia tão bobo quando você falou, que dificuldade! Então, vamos pensar o seguinte, a gente anota na nossa agenda ou num bilhetinho na geladeira que a gente, a cada dia, tenha 10 pensamentos bons. 10 pensamentos bons por dia. Que esses pensamentos sejam verdadeiramente bons, sintonizados com Deus, elevados. Pensamentos, cada um vai ter o seu, mas que sejam qualitativamente bons. E nós sabemos perfeitamente quando um pensamento é de qualidade, né? Nós sabemos isso. Os pensamentos que são mais ou menos, os ruins e os de qualidade. Então, vamos pensar exatamente nisso aqui. Será que Jesus daria um like para a gente ou um dislike? A cada pensamento que nós tivermos. Quando nós começarmos a nos tumultuar, será que Jesus estaria me dando um like ou um dislike nesse momento? Vamos pensar isso. E vamos exercitar 10 pensamentos bons por dia. Então, irmãos queridos, agradeço muito a oportunidade do estudo, essa interação online, que é uma bênção, abençoada tecnologia, né, como foi dito. Que nós possamos estar sempre ligados a Jesus. Quando começarmos a oscilar, lembremos de sintonizar a Rádio de Deus. E que todos, nessa casa de luz, que é um ponto de luz na Terra, recebam o carinho sincero do meu coração e os melhores pensamentos de bom ânimo, de coragem, de muita paz. Agradeço muito a Deus e, Ricardo, aqui nós encerramos o nosso estudo. Chegou a luz em Paquetá. E como tudo é ao vivo, tá? A nossa presidente já está aqui. Vou te apresentar a Selma Couto, que chegou agora no finalzinho. Olá, Dulce. Oi, Selma, tudo bem? Muito prazer em conhecer você. Igualmente, querida. Tivemos um apagão em Paquetá e nem sinal da Vivo, quem tinha Vivo não ficou. Quer dizer, não tínhamos nem como usar um 3G, né? Do próprio celular, nem a internet. A ilha agora voltou agora há pouco tempo. Mas como o Ricardo grava para a gente, com certeza daqui a pouco eu vou estar assistindo toda a palestra para poder ouvir a mensagem, o pão do Espírito, que é necessário para todos nós e para nós começarmos a nossa semana, né? Então, eu agradeço do fundo do nosso coração. Muito obrigada pela sua presença. Eu que te agradeço, Estamos muito felizes em conhecer você. Igualmente. Ótimo, muito obrigada. Oi, Nízia. A Nízia aí. Tá frio aí, Nízia? Frio, tá.
Dulce e eu estamos de camisetinha, mas você está cheia de frio, né? Eu não estou friorenta. Acabou a luz, tomei um banho gelado agora, toda a maior energia. E você, toda encasacadinha. E o marido da Nízia também. Oi, marido da Nízia. Então tá. Então vamos ouvir a música de encerramento. Vamos fazer a prece agora. Perdão. Vamos fazer a nossa prece, né? Que você não fez a prece de encerramento, né, Dulce? Então eu vou fazer. Vou fazer a prece agora, gente. Vamos elevar os nossos pensamentos, lembrar de tudo que a Dulce falou nesse período de quase uma hora aí para nós, né? Encher os nossos corações. Então vamos pedir a Jesus que abençoe a nossa vida íntima dentro de nós, para que desperte em nós a consciência da nossa programação. Todos nós reencarnamos com uma programação, Senhor. Que possamos lembrar, intuir, sentir a necessidade de cumprir a nossa programação, para que a gente possa executar tudo que programamos junto com o nosso guia espiritual e com os espíritos elevados que nos permitiram fazer parte dessa programação para podermos cumprir aqui na nossa reencarnação. Pedimos, então, muita claridade em nossas mentes para que possamos ir até o final, até o último dia de existência nesse planeta de provas e expiações, cumprindo a nossa programação, Senhor. Obrigada, Mestre, que o Senhor ilumine a todos nesse planeta azul. E damos por suspenso os trabalhos da casa, da CEIP, Casa Espírita da Ilha de Paquetá, dando graças. Obrigada, então. Então, agora nós vamos ouvir uma música com a Nízia. Acho que caiu a conexão da Dulce, ou ela saiu, não sei qual razão, mas vamos lá, só um minutinho. Dando continuidade ao que ela falou, eu vou tocar pensamento positivo. Opa!
como a Dulce caiu e voltou de novo, vamos tocar a saideira para ela, né? Ela gostou tanto das imagens de Paquetá. Pode ser, Lísia? Pode. Além das grandes estrelas, Pode. olha o luar de Paquetá, como é que a noite é bonito. Sim. Que lindo. Você ainda vai vir para cá, hein, Dulce? É que agora a gente está nessa pandemia, deixa sair a vacina, os horários das barcas, porque agora também nós estamos com o horário de barca assim, assustador. Tem uma barca às 6h30, outra só às 11 da noite, então o palestrante também corre muitos riscos e a gente não abre a casa por uma série de questões, inclusive essa que é muito forte, a questão da diferença dos horários da barca. Mas, se Deus quiser, quando as coisas normalizarem, você vai vir a Paquetá para conhecer a ilha e conhecer os paquetaenses que frequentam a SEIP. Com certeza. Olha, estou conhecendo, então, e estou muito feliz com isso. Fiquei muito, muito feliz. Uma pena que a minha internet caiu na hora da prece, uma pena. Mas estamos de volta. Não tem problema. A gente sabia que você estava com a gente de coração. Com certeza.
E assim, então, chegamos ao final de mais um trabalho da nossa casa, né? Obrigada, mais uma vez, Dulce, pela sua presença, Nízia, pelas músicas lindas que você sempre toca na abertura e no fechamento, o Ricardo pela sua dedicação, trabalhando aí atrás dos bastidores, é o que mais trabalha, e para todos vocês que estão nos assistindo, e vocês de Paquetá, que só se conectaram agora há pouco, como eu, não deixem de assistir a gravação desta live, que vai ficar direto no YouTube e também no nosso canal da SEIP, né, Ricardo? Tem mais um canal que também fica, qual é? Isso. Qual é o outro aí? Sim, ele vai para o Facebook, vai para o... são 3 canais. Facebook, YouTube, e o outro, ele é tão... Isso. Oi? Twitter. É o Twitch. Não é Twitter, Twitch. não. O Twitch é um canal para jovem que gosta de jogos. Então a gente está tentando pegar a garotada lá que gosta de jogos. Aí você vai lá, vem cá, eles acabam se deparando com a SEIP, e alguns ficam, uns assistem, outros não. E é isso que a gente faz. Então está nas 3 plataformas. Eu só queria lembrar então, que não deixem de... Isso. Quarta-feira nós Pode começamos falar, o estudo do Livro dos Espíritos, né? Através das lives, é uma coisa nova que a gente está fazendo. Então, cada palestrante vai desenvolver o seu tema baseado no livro. Eu já estou aqui, eu vou estudando o Livro dos Espíritos por Djalma Santos, aqui, tá? E eu adquiri novinho o Allan Kardec, livro por Evandro Nuleto Bezerra, da FEB. É para rabiscar, é para pegar o lápis, o palestrante vai desenvolvendo a palestra, vai sublinhando o que o palestrante fala, vai pegando as anotações, as referências dos palestrantes, perguntas, joga nos comentários, vamos correr atrás das respostas, vamos estudar o Livro dos Espíritos de uma maneira diferente, através de lives em sequência. Eduardo Henrique fará 2 palestras consecutivas sobre a introdução. A introdução é muito grande, é muito importante, então ele vai desenvolver a introdução em 2 palestras com slides, e depois a gente vai na sequência do que é Deus, e daqui a uns 2, 3 anos estamos terminando. Isso. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês, e contamos, então, com todos vocês. Divulguem o link da nossa live, né? Do YouTube. E quarta-feira, então, às 7h30, estaremos de volta. Um bom domingo para todos, muita paz e luz na casa de vocês. E lembre-se sempre de guardar a aguinha fluidificada para a semana inteira e fazer o culto do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é fundamental para a nossa família, encontrar o equilíbrio, nosso lar e nós mesmos, tá bom? Então, fiquem com Deus, muita paz e luz no coração de todos vocês, Dulce, Nízia, Ricardo e vocês que estão nos assistindo. Luiz. Até quarta-feira. Vamos lá. Dulce, assiste a vinheta de fechamento, tem mais imagem. A gente não volta mais. Fiquem com Deus. Não vou perder, pode Luiz, deixar. Um beijo, Luiz. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, Luiz. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, SEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.